Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no dia do lançamento da obra do Reviva Centro, que vai requalificar, é um termo técnico utilizado, todo o centro de Campo Grande a partir da Rua 14 de Julho. A primeira rua a ser requalificada é exatamente a 14 de Julho, um serviço que vai transformar completamente a rua. E, em seguida, naturalmente, outras ruas no perímetro central da cidade, para dar uma nova dinâmica, uma cara nova, uma roupa nova ao centro, para que ele resgate a sua capacidade de atração e de urbanização, para que ele resgate a sua força, né, de comercial, empresarial, que ao longo do tempo perdeu com os shoppings, com os grandes supermercados fora do centro e com a reativação do comércio na periferia. Hoje, vilas como as Moreninhas, Nova Lima, Aerorancho, Copavila 2, são verdadeiras cidades dentro da cidade. Você compra tudo, você vende tudo, sem precisar vir ao centro de Campo Grande. Até porque o centro não oferece um atrativo, um diferencial. E o diferencial que se pretende dar com o Reviva Centro é exatamente transformar aquele centrão num shopping a céu aberto. É claro que isso poderia ter sido feito antes. Em algumas cidades onde isso foi feito há 30, 40 anos atrás, até já perdeu um pouco do feeling, né? Do atrativo, mas rendeu demais, né? E consolidou o projeto de valorização do centro da cidade, que vai perdendo devagar, é claro, vai mudando. São 56 milhões de reais. Eu falei dólar de manhã, mas não são dólares, são reais. Um dinheiro que, no discurso que fez por ocasião do lançamento da assinatura do lançamento da obra, o prefeito reconhece, né, o trabalho desde o Nelson Trade, o empenho dos prefeitos para que essa obra, para que esse recurso fosse liberado. O recurso do BID foi conseguido ainda pelo Gilmar Olarte. Aí veio o Bernal, esfriou a coisa. Até porque o Bernal tinha muita dúvida, né, quanto a essa revitalização. Ele fechava com setores do comércio que até agora ainda resiste à ideia de mudar, de transformar, que mantém ainda aquele conservadorismo de 40, 50 anos atrás. Quando esteve em Campo Grande, a convite do então prefeito Marcelo Miranda Soares, o engenheiro Jaime Lerner, que depois seria prefeito, tinha sido prefeito de Curitiba, depois seria governador do estado e tal, e que tinha um projeto inovador, que era a Rua 24 Horas, que era uma série de atrações que, à época, não foram aceitas sobretudo pelos comerciantes do centro de Campo Grande, que todo o trabalho, todo o projeto que resumiu-se numa experiência feita
Rua Barão do Rio Branco, um trecho, né, pequeno da Barão do Rio Branco, entre a Calógeras e a Rua 13 de Maio. E depois não se mexeu mais. A expectativa é de que, com um trabalho moderno que vai ser feito, onde aquelas gambiarras, aquele mundo de fios, né, vão ser todos enterrados, vão ser tudo subterrâneos, e a cidade tem um aspecto novo e tal. É o que a gente vai esperar. É claro, vai haver muita choradeira durante a construção da obra, porque toda obra traz transtornos, mas toda a expectativa de que esses aborrecimentos que podem causar a fase da obra possam reverter em benefício para os empresários e principalmente para os consumidores, aqueles que vão usar com mais intensidade e vão se beneficiar naturalmente da obra que foi lançada nesta terça-feira. No final, no segundo bloco desse programa, nós vamos mostrar o discurso proferido pelo... O que tem? Pode jogar na tela? Pode, tá aí, ó. Quem é o cidadão? Alex Mota Andrade. Sérgio Cruz, você é uma piada. Você poderia cuidar dos netos e pescar. Tá, dos netos eu cuido. Pescar não tem como, porque não temos rio Piscoso aqui perto e eu não sou muito chegado à pescaria. Mas daqui a pouco eu vou seguir o seu conselho, né? A hora que eu começar a cuidar mais efetivamente dos bisnetos, né? Porque os netos já estão todos grandes, aí eu vou dar um jeito de gostar de pescaria. Mas eu, de qualquer forma, agradeço, mesmo eu sendo uma piada, aliás, uma piada de mau gosto, né? Porque o meu humor nunca teve nenhum refinamento. A impressão que eu tenho é que você está acompanhando. O que me interessa é que as pessoas estejam acompanhando e que procure fundamentar a crítica, né? Por que é uma piada? Né? Explicar, né? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para debater, para discutir, para trocar ideia, para jogar a conversa fora. Essa é a função desse programa, é polemizar. O que aconteceu ontem em Jerusalém não pode deixar de ser lembrado com muita tristeza por todas as pessoas que têm um pouco de experiência, pessoas que conhecem a história, e mesmo por quem não conhece. Aquela estupidez, aquela brutalidade de se matar pessoas que iam protestar. Não interessa que seja palestino, judeu. É gente, e gente tem que ser respeitada. Não precisava matar as pessoas. Poderia muito bem as Forças Armadas de Israel fazer um paredão, né, e evitar a entrada das pessoas. Eu nem gosto muito de falar também dessa coisa de Israel, o Oriente Médio, porque aquilo ali é uma briga que vem do tempo antes da Bíblia, né? A Bíblia foi feita em cima dessas brigas aí, então. Mas o respeito, né? Eu não sei também o que os Estados Unidos têm que se meter em incitar, né, o ódio na região, porque caberia os Estados Unidos como mediadores que são das guerras, da paz no mundo, mediar aquilo ali para evitar exatamente esse tipo de manifestação, esse tipo de conflito. Não entendo por que o Trump, né, por mais que tenha... Aliás, não devia ter prometido na campanha, até porque Jerusalém, quando o Estado de Israel foi fundado, foi considerada cidade neutra. Quer dizer, era uma cidade de ninguém e de todos ali.
a convivência de judeus, cristãos, muçulmanos, todas as religiões, até porque é uma cidade histórica, uma cidade forjada em cima exatamente da religião, em cima do espiritualismo, a cidade de Cristo. Então Israel não tinha o direito de transformar Jerusalém numa cidade de Israel, uma cidade judia, até porque foi muito combinado isso. Aí Israel vai lá e toma. Não, porque teve uma guerra, né? Guerra dos 6 dias, os países árabes resolveram reagir à criação do Estado de Israel. Não tem nada a ver. Aí o Israel expandiu o seu território, tudo bem, quem ganha a guerra pode expandir o território. Ou nem devia expandir também, né? Porque tinha um contrato internacional para manter as fronteiras, manter o que foi acordado. Isso aí, Jerusalém é a cidade de todos. Mas Israel resolveu tomar, não teve o reconhecimento da comunidade internacional, tanto que as embaixadas ficaram todas em Tel Aviv. Mesmo os Estados Unidos, que parece o único que reconheceu a tomada de Jerusalém, não instalou a sua embaixada em Jerusalém, respeitou. Agora esse maluco do Trump vai lá e cria toda essa confusão para matar a gente, né? Uma coisa totalmente inútil, né? Porque não sei que diferença que faz, não sei, do ponto de vista simbólico, a embaixada ficar em Tel Aviv e ir para Jerusalém. Aí morre esse mundo de gente lá, 55 pessoas mortas a tiro, né? Quer dizer, que ela foi lá e matou. É um absurdo. Com relação à pesquisa do CNT, que mostra o ex-presidente Lula em primeiro lugar, apesar de preso, eu não vou fazer nenhum comentário, porque não que eu tenha medo da tropa de choque do Bolsonaro, absolutamente não tenho medo não. Eu tenho enfrentado a tropa de choque do Bolsonaro, que não são muitos, são meia dúzia de pessoas, nas redes sociais. E não tenho medo de enfrentar aqui também não. Não vou falar, porque é o óbvio, né? O que está acontecendo é o óbvio. Eu já falei muitas vezes, né? Essa preferência pelo Lula, dada nas pesquisas de 30 e poucos %, é o percentual do Lula mesmo, percentual do Lula, do PT, daqueles que admiram o Lula, daqueles que votam, que são eleitores do Lula, deixando para lá, né, a questão moral, a questão ética. Pessoas que não estão muito preocupadas com isso, né? O Lula favoreceu o roubo, o Lula roubou, o pessoal não está muito preocupado com isso. O pessoal está preocupado com a próprio status, né? Pessoas que viveram o tempo do Lula estão vivendo o tempo hoje. Quer dizer, é claro, as pessoas culpam o Lula pela crise, né? E eu também. Por que eu culpo o Lula pela crise? Porque ele indicou a Dilma. Porque a Dilma que é a grande responsável pela crise. Porque a Dilma desmantelou a equipe econômica do governo Lula. Porque o que dava certo no governo Lula era a equipe econômica. Era o Henrique Meirelles, esse que era o homem-chave do desenvolvimento econômico do Brasil, da política econômica do presidente Lula. Então, eu não vou nem falar da pesquisa, eu poderia falar aqui que o Lula está em primeiro lugar, tal, que o Bolsonaro está em segundo, mas nem vou falar. Até porque, quando eu escrevo alguma coisa Agora eles pegaram a mania, né? O pessoal a tropa de choque do Bolsonaro pegou a mania de chamar todo mundo de comunista. Esse é comunista. Comuna. Petralha até que está menos, agora é só comuna. Parece que está um atavismo, uma coisa que vem de 1964. Em 1964 é que fizeram aplicaram um golpe de Estado, que chamaram de revolução,
por conta do medo, né, que o pessoal tinha do comunismo. E toda a população tinha medo do comunismo. Pessoas nem sabiam o que era, né? Mas não, porque comunista come criancinha, porque naquele tempo, né, o comunista comia criancinha, que comunismo é contra Deus, comunismo vai fechar a igreja e tal. Comunismo vai tomar o que você tem. Era essa propaganda, né, que fazia. É porque muita gente terminava acreditando nisso aí. Hoje, o percentual de crédito a esse tipo de manifestação é bem menor. Já não convence muita gente. Até porque a população sabe, a sociedade sabe, que o grande perigo para a humanidade hoje não é o comunista, e sim o fundamentalismo islâmico. Quando eu chamo de fundamentalismo islâmico, é exatamente aqueles aloprados do Islã que transformam o Corão, que mudam, né, o Corão, dão interpretação diversa ao Corão para incentivar a violência contra a humanidade. E o grande exemplo é a Al-Qaeda, o Estado Islâmico. Esse é o que hoje amedronta a humanidade. Falei ontem, vou repetir hoje. O próprio Trump não está preocupado com os comunistas. Está preocupado com o terrorismo islâmico. Ou o terrorismo do Estado Islâmico. Tanto que a sua primeira providência foi restringir o acesso aos Estados Unidos de alguns países que exportam o terrorismo. Mais recentemente, o Trump rompeu, né, o tratado de nuclear que havia com o Irã. Não, por quê? Porque o Irã é maternidade de terrorismo, assim como a Arábia Saudita, assim como a Síria. Assim como o Afeganistão, ou parte do Afeganistão. Então ele não está preocupado com a China, por exemplo. Não está preocupado com a Coreia do Norte, né, que ele chamou o presidente lá, o ditador lá de baixinho sinistro. Tanto que vai se reunir com o baixinho sinistro, daqui uns dias vai fazer uma reunião para tratar de interesses das duas nações. Coisa que ele não faz com o Irã, que ele não faz com... A Arábia Saudita pode até fazer, né? Porque tem lá os interesses e tal. Não faz com a Síria. Vai fazer com um país comunista. Eu estou falando isso não é porque eu defendo a ditadura comunista, não. Tem gente não, porque Sérgio Cruz é contra as ditaduras, mas ele não é contra a ditadura. Ele é contra a ditadura no Brasil, mas não é contra a ditadura cubana. Lê de engano. Sempre fui e nunca escondi que sou contra qualquer tipo de ditadura. Seja da esquerda, seja da direita, seja civil, seja militar, não importa. É ditadura, é totalitarismo, eu sou contra o totalitarismo cubano, totalitarismo russo, totalitarismo venezuelano. Sou contra. Eu não sou contra a Bolívia, que a Bolívia tem um presidente, tem um apoio da maioria esmagadora da população. Então, não sou contra a Argentina, que eu falei aqui no programa, não. A Argentina tem um governo legítimo, Chile tem um governo legítimo, eleito pelo povo, é uma democracia. Democracia consolidada. O Chile hoje é uma democracia consolidada, onde há revezamento tranquilo de progressistas, de conservadores e tal. E há um convívio interessante e saudável entre as correntes que têm administrado o Chile.
Sai socialista, entra social-democrata, democrata cristão. Então, é o tipo da democracia que eu defendo. Estou aqui para defender Venezuela, para defender Cuba, absolutamente. Rússia, não. Estou aqui para defender democracias legítimas. Democracias que foram instaladas através de assembleias constituintes. Democracias que têm tradição, como a democracia americana, democracia japonesa, democracia inglesa, canadense. Essas são as democracias que eu defendo. Democracia que dá ao povo o direito e a obrigação e a responsabilidade de eleger seu presidente da República, eleger seus deputados, seus senadores, seus governadores, seus prefeitos, seus vereadores, tudo pelo voto direto, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de intromissão, sem nenhum tipo de prevalência de partido único. Eu sou contra a ditadura do capitalismo, né? E sou contra a ditadura do proletariado. O que eu defendo é a democracia. E isso eu não faço agora não, estou fazendo isso aí desde que eu entrei na vida pública, desde que eu comecei minha atividade de jornalista 58 anos atrás, que eu defendo isso. E nunca mudei. Então as pessoas que estranham, que hoje me chamam de comunista, tem alguns comunistas que me chamam de fascista, eu não me incomodo, pode chamar à vontade, mas eu acho que devo dar explicação, porque vão falando e eu não falo nada, né? Aí de repente, não, Sérgio Cruz é realmente aquilo, então não coloque no meu currículo aquilo que eu não sou. Coloque no meu currículo aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho feito o tempo todo. Então, essa explicação eu tinha que dar para evitar essas interpretações, principalmente agora em época de eleição, né, que eu pretendo ser candidato. Então as pessoas começam a fazer esse tipo de exploração, tentar me jogar contra determinados setores da sociedade. Eu não falo aquilo que eu sou contra, aquilo que eu sou a favor, eu sou a favor, não escondo nada. Pessoal, tem alguém chamando aqui de medroso, Sérgio Cruz não fala, mas depois ele é muito medroso. Eu sou mesmo, tenho o maior medo, tenho um cagaço, tenho medo de que alguém me atire pelas costas, tenho medo de que alguém me agrida fisicamente, tenho o maior medo. Mas para discutir, para polemizar, para debater aquilo que eu aprendi nesses 75 anos, eu estou aqui à disposição, já desafiei aqui, até agora não apareceu ninguém para debater comigo. Quem é esse aí? Walter Geada. Concordo com o senhor. Ditadura não é de nenhum lado. O bom é democracia legítima, mas vigiada pelo Exército e Polícia Federal. Claro, o Exército, a Polícia Federal, o Exército menos, né? Que a função do Exército não é vigiar internamente. A função do Exército é vigiar para evitar a intromissão, a intervenção estrangeira. Essa aqui é a função das Forças Armadas. Agora, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, é função da Poder Legislativo, né? Isso é função a quem a Constituição destina exatamente a fiscalização. É exatamente isso. Tem que fiscalizar mesmo. E, sobretudo, nós, né, cidadãos, temos o direito e a obrigação de fiscalizar. Fiscalizar 24 horas a ação dos nossos políticos e acioná-los quando preciso através da lei. Eu tenho dito aqui, o que está acontecendo hoje no Brasil, a Operação Lava Jato, 1001 operações que tem da Polícia Federal, elas só existem porque é democracia, gente. Ditadura não tem isso, não. Ditadura não tem lei, não. A lei está na cabeça do ditador. Ele acha que está certo, é aquilo. Pode estar absolutamente errado, mas ele acha que está certo, ele faz. A democracia não tem a lei, o direito.
Se você sofreu uma acusação, você tem o direito de se defender. A pior coisa do mundo é você ser acusado de alguma coisa, de estar fazendo alguma coisa, e você ser inocente e pagar por isso. E nos regimes de exceção, regime de exceção para começar no combate ao crime de ladruagem, corrupção. O regime de exceção só tem um objetivo: calar aqueles que são contra o regime. O Stalin, na União Soviética, calou os seus adversários, matando a todos, né? Mandando para a Sibéria e tal. O Hitler não estava preocupado em prender ladrão, corrupto, não. A preocupação dele era com os judeus e com os inimigos do nazismo. A ditadura brasileira não prendeu ladrão, não. Porque não tinha ladrão aqui? É claro que tinha. Sabe por quê? Porque quando começou o movimento para dar o golpe de 64, foi o que os ladrões fizeram. Foram para a praça pública pedir para matar comunista. Então, estou vendo aqui, ó, várias publicações, negócio de comunista, tem que matar comunista. E esse pessoal que fica aí pedindo para matar comunista, tem muito ladrão no meio. Porque enquanto está matando comunista, esquece os ladrões. E os ladrões se alinham ao poder. Ladrão tem uma facilidade. Ladrão não tem pátria, ladrão não tem ideologia. A ideologia e a pátria do ladrão é meter a mão naquilo que é dos outros. Então eles se associam a qualquer regime. Nós tivemos na ditadura militar alguns ladrões famosos e que foram protegidos pela ditadura, porque serviam à ditadura. O pessoal fica bravo quando eu falo, mas eu cito 2 nomes, o pessoal. Mas tem mais, tá? Eu cito 2. José Maria Marins, por exemplo, está preso lá nos Estados Unidos. Ladrão refinado, que foi protegido o tempo todo pela ditadura. Ele sabia que ele era ladrão. Deu ao José Maria Marins o governo de São Paulo, meu. Pode isso? Deu o governo de São Paulo. E o Maluf? Quem lembra do Maluf como governo? O Maluf sempre foi tido e havido como uma verdadeira ratazana. E além do governo de São Paulo, a ditadura queria premiar o Maluf, sabe com o quê? Com a presidência da República. Colocando ele como candidato na eleição direta de 1985, a última do colégio eleitoral. Só não ganhou porque a sociedade se revoltou e terminou elegendo Tancredo, que não adiantou muito, que terminou caindo na mão do Sarney, que era pior que o Maluf. Mas a gente deu a demonstração de que só a democracia está sendo punida agora. Não sabiam que ele era ladrão? Claro que sabiam. Então não me venha com essa conversa de que ditadura não presta para nada. Só para quem não presta. Muito bem. Vou mostrar daqui a pouco neste programa o discurso proferido pelo prefeito Marquinhos Trade no dia que eu considero histórico de hoje do lançamento do Reviva Centro, que vai requalificar o centro de Campo Grande, o perímetro central de Campo Grande, onde está o coração da cidade. Depois do tempo, com climatempo.com.br.
one says I can. What a beautiful day. What a wonderful day. Muito bem, de volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O prefeito Marquinhos Trade iniciou e assinou ordem de serviço para início do Reviva Centro. Reviva Centro é um projeto iniciado ainda na administração do Marquinhos Trade, passou pela administração do Alcides Bernal, depois o Aularte, depois o próprio Alcides Bernal, parou no tempo, né? Parou. No governo do Aularte, foi conseguiu junto ao BID um crédito avaliado em 56 milhões de reais hoje. Aí o Aularte sai, né, volta o Bernal, não mexeu mais no assunto, deixou parado. Veio o Marquinhos Trade, aí a intervenção da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, à frente o senador Pedro Chaves, passou a mexer no trem, encontrar esse projeto, esse dinheiro que poderia ser liberado, mexeram e conseguiram liberar a grana. Já faz um pouco de tempo, mas aí veio a burocracia e terminou resultando agora na parte, né, de operacional do projeto. Projeto que vai começar pela Rua 14 de Julho, ali da Fernando Corrêa da Costa, onde foi assinado a ordem de serviço, até na Mato Grosso. Eles vão fazer um serviço completo, né, nesse centrão, e depois, é claro, se estender a outras ruas do centro da cidade, sobretudo na área mais comercial, porque o objetivo é exatamente transformar o centro de Campo Grande numa vitrine para as pessoas que vêm da periferia e principalmente para as pessoas que vêm de outras cidades, né, do estado e tal. Quer dizer, quem vem, o grande comércio, a movimentação interna de Campo Grande hoje, ela está muito bem distribuída nos shoppings, né, e mais nas periferias. Então hoje o cidadão se desloca das Moreninhas para o centro da cidade quando, né, quando ele não encontra lá, por uma razão ou outra, o produto que ele está procurando. É claro, vem aqui mexer com banco, tal, que na periferia tem pouca opção de agências bancárias, mesmo assim alguns bairros, né, já tem a sua agência bancária e tal. E mais destinado, agora quem vem, por exemplo, de outra cidade, perto ou longe, né, que o Mato Grosso do Sul todo converge para Campo Grande, quem vem de outras cidades vem naturalmente para o centro da cidade, chega no centro. E aqui, ele encontrando esse diferencial, encontrando uma cidade agradável, uma cidade com trânsito controlado, arrumadinho, com atração comercial, onde ele possa fazer suas compras tranquilo, ele vai com certeza vir para o centro da cidade. E hoje foi lançada às 9 horas da manhã, lá na Fernando Corrêa da Costa, quase esquina com a 14 de julho, a obra, né, propriamente dita, com a empresa vencedora da licitação, a assinatura da ordem de serviço dada pelo prefeito municipal. Na ocasião, muita gente lá, muita gente compareceu e tal, muita gente falou da importância da obra, e eu quero mostrar aqui, resumindo, né, toda essa solenidade, um discurso até emocionante, né, proferido pelo prefeito Marquinhos Trade. Bom, que Deus abençoe a todos nós.
É muito difícil as pessoas compreenderem o Reviva Campo Grande apenas neste ato, em alguns minutos nesta manhã. Esse momento é fruto de quase uma década de trabalhos. Esse momento eu compararia aquela festa de colação de grau onde as pessoas são convidadas e aplaudem o formando ao receber o seu diploma. Mas muitas vezes não tem a noção exata de retroceder e ver todo o tempo de estudo que ela passou para receber aquele certificado. Esse momento é muito semelhante a este exemplo que eu estou dando, porque é fruto de um trabalho de quase uma década atrás, que não conseguia chegar à sua formatura. E hoje, nesta manhã, embora cansativa para alguns em relação aos discursos que estão sendo realizados, Campo Grande sabe o tamanho do presente que ela está ganhando e, sobretudo, os empresários, os comerciantes, não dimensionam o valor exato do que esta revitalização vai impactar no seu comércio, na sua vida, na sua economia e das gerações que eles possuem nessa terra. É muito mais do que um simples lançamento. É uma série de agradecimentos a atores e atrizes que hoje não estão aqui ao meu lado, mas que tiveram uma participação tão fundamental quanto esses que hoje aqui presenciam. Eu falo dos ex-gestores, do Nelsinho Trade e do Alcides Bernal, que também foram importantes para que este momento acontecesse. Eu liguei para os dois, convidei os dois para que aqui estivessem pessoalmente. Conversei com o Nelsinho e disse a ele: as suas impressões digitais, tal como as do Alcides Bernal, estão também nesse momento, e eu gostaria que vocês dois estivessem ao meu lado para entregar esse presente para Campo Grande. Diz a agenda de ambos que não pudessem estar aqui, mas com certeza absoluta, eles estão sendo lembrados por aquele que não faz uma política com raiva, por aquele que faz uma política justa, entregando a cada um o que ele de direito e aplaudindo todos os acertos que eles fizeram quando gestores da nossa querida cidade. Também faço questão de citar todos aqueles que nos antecederam na fala, que deixaram nas notas taquigráficas o seu testemunho. Dizer do esforço do senador Pedro Chaves, mas também deixar consignado a senadora Simone, o senador Moca e os 8 deputados federais, deputado Dagoberto, deputado Zeca, deputado Vander, deputado Mandetta, deputado Eliseu, deputado Mandetta, deputado Fábio Trade, deputada Tereza Cristina e o ministro e ex-deputado
licenciado Carlos Marum. Todos eles foram importantes também nessa caminhada, nessa peregrinação que nós fizemos a Brasília e nos reunimos dentro do gabinete do senador Pedro Chaves para destravar politicamente esse projeto diante do BID. Tecnicamente, confesso a vocês, eu não tinha condições para debatê-lo. Recém-eleito por vocês, pela graça de Deus, o projeto continha volumes e volumes. E para representar Campo Grande, foi uma menina que, com expertise de uma das melhores profissionais que eu já conheci a nível nacional, colocada em debate perante o BID, e aqui vai um parênteses ao Jason, lá do BID, que nos ajudou muito. Essa menina encantou a todos que estavam presentes. E foi graças à vontade de Deus, o empenho e a dedicação dela, é que essa manhã acontece. Eu falo dessa menina aqui, ó. A Catiana. Ela que, como o senador disse, ela fez uma exposição técnica aos diversos conselheiros e dirigentes do BID, que confesso a vocês, eu fiquei impressionado com a capacidade dessa menina. E hoje, quando ela assina, e quando eu assino, podem ter a certeza absoluta, é como ela disse para mim, é como se fosse um filho, Marquinhos. Um filho que eu estou gerando há quase 10 anos. Um filho que, com certeza absoluta, vai ser o grande projeto da sua administração. Então, Catiana, quando eu te encontrei essa manhã, quando eu te mandei uma mensagem logo no amanhecer, dizendo que você vai ficar gravada nas páginas coloridas da história da nossa cidade, você marcou indelevelmente o seu nome na história e no coração de Campo Grande, que é o centro da nossa cidade. Muito obrigado por tudo que você fez. E eu, cercado por mulheres, quis Deus que me enviasse 4 filhas e uma neta. E também me enviou a Tatiana, a Catiana e a Adriane. Elas foram fundamentais, porque não é fácil ser administrador num tempo como esse. Os momentos são de sofrimento, em alguns instantes até de bullying. Nos enxergam com o anteparo da corrupção, da malversação do dinheiro público e, sobretudo, do locupletamento do dinheiro alheio. Mas tudo isso tem sido uma prova que, com fé e com obediência a princípios e, sobretudo, com retidão comportamental, nós temos sido com os joelhos no chão da Tatiana e da Adriane, comandado a administração da nossa cidade sem nenhum ato de corrupção. Até então, nenhum ato sequer de reclamação por parte daqueles
que fazem parte da nossa administração. Por isso, Adriano, por isso, Tatiana, tenho aqui de viva voz e publicamente o carinho e o reconhecimento da nossa cidade por tudo que vocês têm feito dentro da nossa cidade. Ao governador Reinaldo também, que tem sido um parceiro, ora através do Jaime e ora através desse homem aqui, ó, o Marcelo Miglioli, ora através do Carlos Alberto de Assis, todos eles, certos de que não adianta administrar para segmentos, não adianta administrar para partidos apenas aliados. Nós temos que saber administrar para todos, porque ninguém governa sozinho. Isso é uma somatória de esforços. E o governador Reinaldo tem sido, sim, um parceiro da administração da nossa cidade. Ao Clube de Diretores Lojistas, FEComércio, Associação Comercial e aos comerciantes, gravem o que eu vou dizer. Mais importante do que o cimento é a história que vocês produziram dentro da nossa cidade. Essa obra não vai agonizá-los. Esta obra não vem para prejudicá-los. Muito ao contrário, quis a licitação internacional que um filho desta terra também assumisse a responsabilidade de cuidar da sua cidade. E foi através dessa empresa, a Ingepar, que assumiu o compromisso de realizar, durante esses 22 meses, as obras de requalificação de todo o centro da nossa cidade. Não apenas para valorizar a sua história, mas para reverter um processo de degradação patrimonial e o esvaziamento populacional, recuperando a sua atividade econômica, social, cultural, proporcionando aos campograndenses uma região central mais confortável, segura e integrada aos demais bairros da nossa cidade. Nada será feito sem ouvi-los. Nada será decidido, doutor Edson, sem a presença do senhor, do Polidoro, do Adelaide. Nada será feito sem a presença da Câmara Municipal. E aqui eu estendo os meus cumprimentos àquele que não pôde estar presente nessa manhã, porque nos deixou a tristeza e a saudade da perda da sua esposa, a nossa querida Rosa, mas enviou os seus combatentes, os 29 vereadores, independentemente das suas posições na Câmara Municipal, todos eles aqui, hoje, seguros de que, independentemente das suas escolhas dentro do plenário, vocês vão ter sempre o respeito do Marquinhos Trade, com carinho, com ternura e com tratamento igualitário. Por isso, eu fiz questão de ligar ao presidente João Rocha e pedir para ele a permissão para que eu não adiasse esse evento. E ele disse: Marquinhos, a Rosa está sorrindo. Vá lá e registre esse momento histórico para a nossa cidade, com o abraço e o carinho fraternal do seu irmão João Rocha, presidente da Câmara Municipal. Que
Deus abençoe esse local. Serão requalificados 1.400 metros quadrados da rua 14 de julho, no trecho entre a Avenida Fernando Correia da Costa e a Avenida Mato Grosso. Haverão conversões de redes elétricas, telefonia, fibra ótica para a rede subterrânea, com o intuito de promover a despoluição visual, liberar espaços para a circulação de pedestres e a inserção de outros elementos importantes, como árvores, bancos, lixeiras e uma série de outros comemorativos essenciais à limpeza e à circulação do ser humano. Haverá supressão de uma faixa de rolamento de veículos, mas as obras facilitarão e darão mais espaço para que você possa circular livremente no centro da nossa cidade. Em contrapartida, alargamento das calçadas, propiciando maior conforto e segurança para os pedestres. As calçadas serão padronizadas, conferindo todos os itens necessários para a acessibilidade aos portadores de deficiência física ou visual. Por isso, tudo isso que nós estamos entregando à nossa cidade é a certeza do compromisso de homens e mulheres compromissados com a nossa Campo Grande. Que Deus derrame bênçãos e abençoe essa obra. Parabéns, Campo Grande!